A gente precisa falar que depois de tudo que a gente viu no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, a arbitragem brasileira é ainda muito pior do que a gente imaginava. Porque esses caras, eles não entendem de futebol. Ou se entendem, são mal intencionados. Porque o que foi feito ontem em Itaquera, o pênalti marcado, o áudio do VAR mostrando a cabine do VAR convencendo o árbitro de marcar o pênalti, mostra o quão ineficiente é a arbitragem aqui no Brasil. E eu não quero, nesse vídeo, ficar falando só da arbitragem, eu vou falar sobre o jogo de ontem, mas, cara, isso atrapalha o nosso trabalho, sabe? A gente se prepara, o time se prepara, vai, faz tudo, aí vem a arbitragem e faz o que fez ontem, o pênalti marcado. E hoje foi pro Corinthians. O Corinthians foi prejudicado, né? A vítima da vez foi o Corinthians. Na próxima rodada vai ser um outro clube, porque a arbitragem brasileira é ruim. Enfim, like no vídeo, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Todos os dias nós temos vídeos aqui nesse canal. Ontem eu não consegui gravar, tive um pequeno problema, mas estamos aqui e estamos na meta de 500 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Vamos lá, vamos falar eu não quero ficar aqui falando de arbitragem, eu quero falar sobre o que foi o jogo ontem, né? E assim, o Corinthians teve volume de jogo, o Corinthians teve várias oportunidades de finalizar ao gol, né? Chutou 13 vezes, acertou 8 vezes o gol, contou com uma atuação do Lucão, que jogou no lugar do Cleito, que ontem não pôde jogar, brilhante. O Lucão fechou o gol ontem, né? E o Corinthians ainda teve o azar de ter um pênalti mal marcado, que não foi pênalti, e um gol no final do jogo, mais uma vez, o Corinthians tomando gols por desatenção da defesa. Isso já não é culpa do Dorival, tá? Isso eu não coloco sobre ele a responsabilidade, porque isso já é um problema crônico desde o começo da temporada. Eu não sei o que aconteceu com essa zaga do Corinthians. Eu não sei o que aconteceu da gente vir de 9 vitórias seguidas lá no Campeonato Brasileiro do ano passado e nesse ano parece que os caras desaprenderam a jogar. Porque é isso que aconteceu. Todo jogo o Corinthians toma gol besta. O segundo gol do Bragantino, mais uma vez por desatenção, mais uma vez a zaga do Corinthians dormindo. E aí, meu amigo, eu gravei um vídeo semana passada falando que o segundo semestre do Corinthians me preocupava muito, porque eu começava a lembrar de 2007, o ano que o Corinthians caiu. E eu volto aqui mais uma vez. O Corinthians precisa ter uma mudança de postura urgente. E o pior é que não tem tempo. O tempo teve os 30 dias agora, a parada foi agora. A parada da recuperação foi agora. Cara, não tem mais tempo. Porque o Corinthians pega o Ceará fora de casa, pega o São Paulo, tem um clássico com o São Paulo fora de casa, pega o Cruzeiro que vem embalado, pega o Botafogo fora, tem o clássico derby contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Ou seja, não tem tempo, amigo. O tempo que teve já foi. Agora vai ter que jogar bola. E aí, no meio disso tudo, você tem crise política, atraso de salário, crise financeira. Cara, é o que eu falei pra para vocês aqui. Eu não quero ser pragmático, mas a realidade do Corinthians atual começa a me deixar preocupado pensando em rebaixamento. Porque ou vai ser meio de tabela e não vai disputar nada. Porque o Corinthians pode chegar daqui a um mês, se eu não me engano, porque joga contra o Palmeiras dia 31 de julho e na outra semana. Daqui a um mês, o Corinthians pode só estar disputando o Campeonato Brasileiro, porque já está fora da Sul-Americana. Se cair para o Palmeiras na Copa do Brasil, só vai restar o Campeonato Brasileiro. E aí, talvez vai ser positivo, vamos dizer assim, né? Porque aí o time só vai se dedicar ao brasileiro e aí não vai cair, vamos dizer assim.
Mas, por outro lado, meu amigo, é mais um ano o Corinthians não ganhando nada. Só ganhou o Paulista esse ano. Campeonato estadual. Pô, fiquei feliz, ganhamos um Paulistão, é sempre bom. Mas, pô... Então, a realidade do Corinthians agora é preocupante, pessoal. 2007, o Corinthians estava no mesmo cenário. A mesma coisa. E aí o tempo foi passando e os resultados não apareciam. Chegou na última rodada, o Corinthians caiu. Então, se esse time não tiver uma mudança de postura, vai ser complicado. Vai ser complicado. E é o que eu falei. O mercado me preocupa. Por quê? Porque o Garro pode sair. O Garro jogou bem ontem. Fez um lançamento para o Romero, que perdeu um gol cara a cara. Fez uma finalização ao gol, chutou uma bola na trave. O Garro jogou bem. O Memphis ontem ficou devendo. E o cartão amarelo que ele tomou, eu não quero acreditar que seja isso. Mas, poxa, o cara tá pendurado, segundo 2 amarelos. Pra que você vai tomar um cartão amarelo do jeito que foi? Parece um cartão amarelo forçado, cara. Eu não quero acreditar nisso, mas parece que é. Sabe? E realmente o Memphis tá devendo, cara. Poxa, ontem a gente precisava do Memphis. Mas eu tava até conversando ontem com meu pai, eu falei assim pra ele, eu tava assistindo o jogo com ele, falei assim, pai, é impressionante como Yuri e Memphis dependem um do outro, porque quando um não joga, o outro não desempenha bem. Então, tomara que o Yuri voltando, a gente veja outra postura do próprio Memphis, mas não precisava daquele cartão amarelo, porque agora o Corinthians vai jogar contra o Ceará lá na casa do Ceará. Não tem Memphis, não tem Yuri e não tem Romero. Os três estão suspensos. Os dois estão suspensos e o Yuri ainda não se recuperou. E aí, meu amigo, é preocupante, porque vai jogar quem? Thales e Hector Hernandes, que nem pro jogo foi ontem. O Thales, que tá devendo há muito tempo. Há muito tempo o Thales tá devendo. E entrou ontem no jogo e não produziu nada. E aí, quem é que vai jogar? Você pega um Ceará que tá embalado, ganhou o clássico do Fortaleza, tá embalado no Brasileirão, tá subindo na tabela. Aí depois você vai pegar um São Paulo clássico lá no Morumbi. São Paulo, beleza, tá uma crise também do mesmo jeito, uma nhaca, não consegue produzir nada, não consegue jogar futebol, 4 derrotas seguidas, o Crespo acabou de chegar, provavelmente vai perder pro Bragantino. Talvez não, mas se perder, a pressão pro clássico aumenta ainda mais. Aí vai ser aquele jogo difícil, porque os dois precisam ganhar. Aí depois você pega o Cruzeiro em casa, o Cruzeiro do jeito que tá jogando. Cara, esse time do Corinthians precisa de uma reação urgente, precisa de uma mudança de postura. E a cobrança da torcida ontem ficou clara que ninguém tá satisfeito. Ninguém tá satisfeito. Então, beleza, o Dorival já teve 12 jogos. É um começo de trabalho. Mas assim, e muitas das vezes não dá nem pra responsabilizar ele de tudo, mas sim de algumas coisas, porque uma das coisas que o Dorival fez nesse Corinthians de errado cara, ele transformou o Carrilho num jogador comum. Cadê o Carrilho? Você percebeu que a gente não fala mais do Carrilho? Carrilho sumiu. Um jogador que foi tão importante pro Corinthians do Ramon Dias e hoje a gente mal fala do Carrilho. O Dorival transformou o Carrilho num jogador comum. E isso me preocupa. Porque se até quem estava produzindo parou de produzir, aí isso começa a gerar um problema. Então, assim, esse time do Corinthians precisa de uma mudança de postura. Mas você vai falar o quê? Diante de uma bagunça política dessa. Aí é ex-presidente que gasta cartão corporativo. Cara, tá uma bagunça. E aí eu fui falar isso, né? No último vídeo que eu gravei, teve gente que falou, ele quer mídia, ele tá querendo chamar atenção. Não é não. É porque parece que o filme tá se repetindo. E é real.
Então, esse time do Corinthians precisa de uma mudança de postura para já. Porque a realidade que vem para esse segundo semestre, se não tiver uma mudança de postura, é sombria. É sombria. E a arbitragem, cara, você vai falar o quê? Bruno Arleu de Araújo deu 10 cartões amarelos. Ele não teve culhão para ir no VAR, ele não teve personalidade para ir no VAR, olhar o mesmo lance que ele tava a 3 metros, ele tava a 3 metros do lance, ele viu. Aí ele, a cabine do VAR, se você ouvir o áudio, tá lá no meu Instagram e tá aqui no shorts do YouTube. Se você ouviu o áudio do VAR, fica nítido como a cabine do VAR quis induzir o árbitro a marcar o pênalti. Cara, aí eu digo, o VAR é para isso? É para isso que serve o VAR? Porque podem dizer assim, mas é choro de corintiano, o Corinthians sempre foi beneficiado pela arbitragem. Cara, o problema da arbitragem brasileira é que hoje é pro Corinthians. Hoje o Bragantino foi beneficiado. Mas se quarta-feira, se no meio de semana, tiver um pênalti lá pro São Paulo que o Bragantino for prejudicado, é o Bragantino que vai estar reclamando. E por aí vai. O problema da arbitragem é que ela está sendo protagonista num nível que não era para ser. Porque, cara, um erro como aquele pode decidir um campeonato. Um erro como aquele pode definir uma vaga para Libertadores, pode definir um rebaixamento. Seja para qualquer clube. E esse árbitro que estava apitando ontem foi o mesmo que deu um pênalti Bahia e Grêmio que não foi absolutamente nada. Foi o mesmo que prejudicou o Sport na Ilha do Retiro, lá dando pênalti para o Palmeiras no final do jogo e também não foi nada. Ou seja, os árbitros eles erram e não é feito nada. Essa é a realidade. Mas você acha que vai mudar? Seja honesto comigo. Você acredita que a arbitragem brasileira vai mudar? E o que me irrita é que os caras saem daqui, os caras vão lá pra fora e lá fora eles têm uma atuação totalmente diferente. Que você olha e você fala assim, caraca, nem parece o mesmo árbitro que apita jogo lá no Brasil. Mas chega aqui eles fazem o que faz. A arbitragem brasileira está, ou melhor, já é uma piada. Essa é a realidade. Like no vídeo, se inscreva no canal e é isso. Vamos nessa e, pra mim não deixar de mencionar, que baile do Chelsea, hein? Que baile do Chelsea. E aí tem uma informação importante. O Chelsea foi 3 vezes pro Mundial. Só um time foi capaz de vencer eles. Like no vídeo. Um abraço.